Olá pessoal, tudo bem? Quem é o teu Deus? Olha só, um certo pregador disse uma vez uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele disse que o nosso Deus não é aquele que nós louvamos, não é aquele que nós simplesmente cantamos para ele, ou aqueles que nós recitamos orações. O nosso Deus é aquele que ocupa a totalidade da nossa alma. Por isso é que existem tantas pessoas falando de Deus, é por isso que existem tantas pessoas pregando, mas é possível ver o tamanho do vazio que ela carrega no peito, nas suas atitudes, no seu olhar, na forma como se comporta, na forma como fala, o que fala. Tudo isso, na verdade, é o conteúdo da essência do Deus que nós carregamos na nossa mente. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo que nós fazemos, até para levantar um braço, para olhar para um determinado lugar, você pensa antes. Então, eu quero dizer com isso que são os nossos pensamentos que ditam o nosso comportamento. São os nossos pensamentos, especialmente os pensamentos que nós temos na memória de uso contínuo, que fazem parte das nossas crenças, dos nossos anseios, são esses pensamentos que moldam e constroem o nosso caráter. Agora vamos lá. Não basta apenas dizer no que você acredita. Se os teus comportamentos não estiverem alinhados com aquilo que você fala, significa que você está projetando a sua vida em direção a um Deus que você tenta esconder que serve, e não Deus que você diz que serve. O que eu quero dizer com isso é que o tempo que você dispensa, aqui é uma evidência clara, o tempo que você dispensa para determinada coisa, objeto, no mundo secular, então eis aí o teu Deus, porque é Ele que tem o controle sobre ti, é Ele que te domina, é Ele que te governa. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa usa droga, né, ela passa a viver em função dela. Então essa droga ela assume o papel de um Deus na vida dela. Então como ela vive em função dela, ela vai viver para ela. Então o próprio desejo pelo objeto da conquista é que vai ditar para essa pessoa como ela deve ser, como ela deve se comportar e o que ela deve fazer. Olha que coisa interessante. Se você é escravo da vaidade, então a vaidade é o teu Deus. Porque é a vaidade que diz como você deve se comportar, com quem você deve andar e o que você deve fazer, o que você deve pensar. E a vaidade, ela é um Deus muito cruel, porque ela acaba cobrando de ti mais do que tu pode dar para ela. Por isso que muitas pessoas gostam de ser mais do que são. Elas querem aparentar ser uma pessoa que na verdade não são, porque elas vivem em função de um Deus chamado vaidade. Dá para entender? Outro Deus que as pessoas têm cultuado muito se chama Facebook. As pessoas passam em média, segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, passam em média 5 horas e 26 minutos checando suas postagens nesta rede social. Você deve deixar a sua rede social? Não, mas você deve ter um equilíbrio. Quando você tem um equilíbrio sobre aquilo que você está fazendo, então naturalmente aquilo não está acima de você. Não é o seu Deus. Entendeu como é que é? Então qualquer coisa que te escraviza, qualquer coisa que rouba o teu tempo, qualquer coisa sobre a qual você não tem domínio, mas a coisa que te domina, então essa coisa é um Deus para você, porque você venera essa coisa. É a primeira coisa que você pensa quando chega em casa. É a primeira coisa que você pensa e age quando você acorda, quando você está entre amigos. E infelizmente, os vícios virtuais, eles tomaram conta, eles passaram até mesmo na frente dos vícios, como da bebida e do sexo, por exemplo. Por quê? Por causa da facilidade de conexão. Então as pessoas estão mais idólatras do que você possa imaginar. Essa, sem sombra de dúvidas, é a geração mais idólatra. Eu vejo até crente muitas vezes brigando aí.
porque é idolatria da Igreja Católica, mas as pessoas, muitos crentes modernos não se dão conta de que a idolatria dos seus próprios desejos, da sua própria vaidade espiritual, toma um lugar especial no coração delas que deveria ser dado a Deus. Então, meu amigo, qualquer coisa que tem roubado o teu tempo, que tem levado você a ser escravo, você inevitavelmente está servindo um Deus inferior ao Deus da Bíblia. Se você não consegue mais orar 5 minutos, você não consegue ler a Bíblia, você não, inevitavelmente você está diametralmente oposto ao caminho que Deus quer para você. Você está cheio de atalhos, você pegou vários atalhos, tá bom? Então, uma coisa eu te digo, o homem que peca é escravo do pecado. Então, se você é escravo da rede social, você é escravo da vaidade, escravo de alguma droga ou algum vício que impede de que o próprio Deus ocupe a totalidade da tua alma, você precisa forçar propositalmente uma libertação. Você não precisa sentir desejo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, quando eu sentir o desejo de mudar, eu mudo. Não, você não vai mudar. Você não vai sentir esse desejo, então a mudança nunca vai vir. Então você tem que determinar, se libertar. Você tem que determinar se ocupar com outras coisas, tá? De modo que você seja superior a qualquer coisa que venha te escravizar. Então se liga nessa palavra. O teu Deus é aquele que ocupa a totalidade da tua alma, é aquele que exige e requer o maior tempo possível dispensado a ele, tá? E infelizmente essa geração cristã tem sido a geração mais escrava de modismos, de vaidade, de redes sociais. E inevitavelmente falam de Deus, cantam música gospel, mas não conseguem se libertar de amarras fúteis que estão dominando a sua vida e destruindo a sua alma. Haja visto que o jovem também não tem tempo nem para estudar. Já não estudava, já não gostava de ler. E as redes sociais infiltrou na mente de tal forma da pessoa que está neutralizando toda a capacidade criativa, capacidade de produzir e de fazer alguma coisa. Então, meu amigo, essa mensagem é para você que está se sentindo escravo, ou seja, você não governa mais o objeto é que te governa. Tá bom? Então, eu gostaria muito de que você entendesse essa mensagem e de que você começasse uma libertação ainda hoje e que você ocupasse o seu tempo com coisas mais produtivas. Comece pela oração, comece pela leitura da Bíblia, tá bom? Vá jogar um futebol depois, vá conversar entre amigos, tá bom? Mas comece hoje ainda. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!